Milionário descobre segredo chocante no guarda-roupa da filha proibida e se arrepende. Alice era uma menina curiosa, cujo mundo girava entre as casas antigas da pequena cidade de São Pedro, onde o aroma do café fresco das padarias invadia as ruas em cada amanhecer. Com apenas 12 anos, ela era a aluna exemplar, sempre com notas altas e um sorriso aberto. Mas havia algo na vida dela que não se encaixava. A mãe, Marta, uma enfermeira reservada, frequentemente se afastava em horários estranhos sem explicações. Às vezes, Alice sentia um nó na garganta ao ver a mãe entrar em casa com os olhos cansados, como se carregasse um peso invisível. Num dia nublado, a dúvida se tornou insuportável. Com o coração acelerado, Alice decidiu investigar o guarda-roupa de Marta. A proibição da mãe só serviu para aguçar sua vontade de descobrir a verdade. Ela se aproximou do armário, cuja porta de madeira rangia ao ser puxada. O cheiro de alfazema e algo mais. Um odor azedo e misto a envolveu. O que aquilo significava? Aquela descoberta a abalou, mas a determinação a moveu. Com o coração batendo forte, decidiu que precisava compartilhar o que encontrou. A professora Ana, sempre atenta, seria a confidente ideal. Sabia que isso poderia mudar tudo, mas precisava de ajuda. Enquanto isso, Marta começou a perceber que o silêncio da sua filha estava se rompendo. O olhar de Alice, antes sempre alegre, agora carregava um misto de curiosidade e receio. Isso a deixava inquieta. Para proteger seu mundo, Marta decidiu agir. Sabia que segredos, quando expostos, podem trazer à tona verdades que ninguém quer enfrentar. Quando Ricardo, o médico-chefe do setor pediátrico, apareceu na cidade, a tensão aumentou. Ele era um homem persuasivo, sussurrando palavras que calavam fundo, manipulando informações e silenciando qualquer murmúrio sobre o passado. Ele e Marta compartilhavam um laço obscuro, um segredo que poderia amarrar suas vidas de maneiras que ninguém imaginaria. Já em um D, como lidar com a dor e a confusão nos seus sentimentos? No clímax desse capítulo, algo dentro de Alice estourou quando Marta revelou fragmentos da verdade. Um misto de alívio e terror tomou conta dela. E agora? Continuaria a busca pela justiça? Ou se calaria para proteger sua mãe? O peso do segredo era imenso. A dor de um amor em conflito. Alice olhou para sua mãe, agora com um novo olhar, indagando-se até onde iria para proteger quem ama e, ao mesmo tempo, buscar a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro! Alice olhou bem nos olhos de Marta, buscando respostas, quando a mãe, de repente, desabou em lágrimas. O que era aquele misto de alívio e dor que agora pairava no ar? Alice, eu nunca quis que você soubesse, disse Marta, com a voz trêmula. Existem coisas que eu fiz para te proteger, para nos proteger. Mas o que seria tão terrível que a mãe, sempre tão forte, se deixasse levar pela fragilidade? Alice estava perdida em seus pensamentos. Seu coração pulsava num ritmo frenético. Proteger de quê, mãe? De quem? Isabel não é só um estrondo no passado. É uma vida que foi apagada.
Aquelas palavras pareciam ecoar em todo o pequeno quarto, e à medida que elas ganhavam vida, algo ainda mais inquietante se aproximava. Nesse instante, um barulho forte ecoou do andar de baixo. Pareceu um estrondo. As duas se entreolharam, o medo desenhando sombras em seus rostos. O que foi isso? Alice sentiu seu corpo encolher. Marta rapidamente limpou as lágrimas e se levantou, um lampejo de determinação nos olhos. Fica aqui! Não sai do quarto! A mão de Alice se fechou em forma de punho. Ela não ia ficar parada. Com a coragem crescendo, seguiu Marta, cuja figura se adiantava pela casa. O cheiro do café da manhã ainda estava no ar, mas agora tudo parecia envolto em um mistério sombrio. Elas desceram as escadas devagar, cada passo carregado de uma tensão inexplicável. Ao chegarem à sala, o que viram paralisou Alice. Um homem estava de pé, virado de costas, com um casaco escuro que mantinha baixo, como se estivesse escondendo algo. Marta congelou, a expressão dela se transformando em pânico instantâneo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? O nome saiu de sua boca como um sussurro, e Alice o reconheceu. O médico-chefe que ela vira no hospital, sempre tão confiante, tão carismático. Mas agora, ele parecia uma sombra, um fantasma prestes a trazer à tona um segredo. Eu vim buscar o que é meu. A voz dele era suave, mas havia uma ameaça palpável em cada palavra. O coração de Alice batia descontroladamente e uma onda de desconfiança a invadiu. O que ele queria? O que havia entre ele e sua mãe? Um movimento brusco. Marta se aproximou de Ricardo, tentando acalmá-lo. Por favor, não faça isso. Eu te prometi que manteria isso em segredo. Alice, com as mãos trêmulas, não conseguia acreditar no que ouvia. Segredo? Que tipo de segredo, mãe? Ela gritou. E o eco da sua voz fez o ambiente parecer ainda mais opressivo. A tensão subiu. Não é só sobre Isabel, Alice. É sobre muitas vidas. E não posso deixar que isso chegue a você. Marta parecia desesperada. E num instante tudo se tornou claro e confuso ao mesmo tempo. O nó na garganta de Alice apertava. E a realidade ao seu redor parecia desmoronar. Ricardo virou-se lentamente. Você não entende, Alice. Às vezes, a verdade é um peso que alguns não podem carregar. E com um movimento rápido, ele puxou algo do casaco. Um objeto que refletiu a luz da sala. Um brilho que fez o coração de Alice parar. Uma chave? Mas não era qualquer chave. Era uma chave antiga, gasta pelo tempo. Essa chave abre portas que você nunca imaginou existir. O que você vai fazer com a verdade agora, Alice? A pergunta pairou no ar como uma ameaça, e o olhar de Marta se tornava mais intenso, uma súplica que carregava um povo de preocupação. Alice estava dividida, seu mundo desmoronando à sua volta. Poderia abrir a porta do passado e descobrir o que realmente aconteceu com Isabel? Ou ficaria em silêncio, protegendo a mãe e o que quer que aquele homem escondesse? O que acontece? As palavras tremulavam em sua mente, e entre o desespero e a urgência, a decisão começava a se formar dentro de si. Um nó na garganta, suor na palma da mão, e um futuro incerto na alma. O que iria fazer agora? Alice estava dividida, seu mundo desmoronando à sua volta. Poderia abrir a porta do passado e descobrir o que realmente aconteceu com Isabel? Ou ficaria em silêncio, protegendo a mãe e o que quer que aquele homem escondesse? O que aconteceria se a verdade viesse à tona? O peso do segredo parecia insuportável, e no fundo do coração ela sabia que nada seria como antes.
A pergunta de Ricardo pairava no ar, pesada e opressiva. O coração de Alice pulsava, um ritmo frenético que refletia seu desespero. A verdade é um peso que alguns não podem carregar. Ela encarou Marta, que parecia prestes a desmoronar. Naquele momento, algo dentro dela mudou. A necessidade de saber, de entender, era mais forte que o medo. O que é essa chave, Ricardo? O que você quer dizer com P? Ricardo deu um passo à frente, seu olhar fixo nela, desafiador. Essa chave abre segredos que podem destruir a vida de muitos. Alice, segredos que envolvem sua mãe de uma forma que você nunca poderia imaginar. A voz dele era sombria, como um trovão longe, prenunciando tempestade. Alice sentiu um frio na espinha. Ela não queria ouvir mais, mas a curiosidade era um veneno doce em sua mente. Não, não pode ser. Marta exclamou quase em desespero. Você não deve falar isso. Ricardo, isso é perigoso. Mas o médico continuou, como se não pudesse se controlar. Perigoso ou libertador? A verdade pode ser um remédio, Alice, mas também pode ser um veneno. A escolha é sua. Ele estendeu a mão, a chave balançando entre os dedos, quase como uma provocação. Nesse instante, um barulho abafado ecoou do andar de cima, como se algo tivesse caído com força. Alice e Marta se entreolharam, o medo crescendo na sala. O que foi isso? Alice murmurou, sua voz quase inaudível. O rosto de Marta ficou pálido como cera. Não, isso não pode estar acontecendo. Marta sussurrou, correndo escada acima, pressionando as mãos contra o rosto em um gesto de desespero. Alice a seguiu imediatamente, o coração batendo como um tambor. O que mais poderia acontecer? Quando chegaram ao quarto, o que viram as fez paralisar. O chão estava coberto de papéis rasgados, fotos antigas espalhadas por toda parte, como se uma tempestade tivesse passado. No centro do quarto, uma figura familiar estava de pé. Uma pequena garota loira, olhando para elas com olhos grandes e assustados. Alice! Mamãe! A voz da criança era estridente e angustiante. Era a Isabel. Alice, você? Você encontrou? Finalmente! Isabel gritou, correndo em direção a elas. Mas antes que pudesse alcançar Alice, algo a fez parar. Do canto do quarto, uma sombra emergiu. Uma figura encapuzada, segurando um jornal amarelado com as mesmas palavras que Alice havia lido tantas vezes. Mistério do desaparecimento da criança de São Pedro. O coração de Alice afundou. Agora, não era apenas sobre o passado. Era sobre o presente e o futuro. A figura encapuzada se girou, revelando um rosto que Alice reconheceria em qualquer lugar. Ricardo. Eu não poderia deixar que você soubesse a verdade, Alice. Não agora. Um grito ecoou, e o chão pareceu tremer sob seus pés. Marta caiu ao chão, em choque absoluto. Isabel, não! Isso não pode ser verdade! A mulher se despedaçou. As lágrimas escorriam como torrentes. Alice ficou paralisada, sem saber se estava sonhando ou acordada. Quem é você? A voz de Alice tremia, mas a determinação crescia. O que está acontecendo aqui? O que você fez com a minha mãe? Ricardo correu atrás de Isabel, mas a criança desapareceu como fumaça. O quarto girava e tudo parecia seguir um caminho sem volta. Você não pode entender, Alice. Não pode, não agora, ele gritou, mas as palavras perderam força diante do caos à sua volta.
Alice sentiu o chão tremer sob os pés, os segredos da sua vida se desintegrando em 1000 pedaços. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, um lamento no ar. A realidade estava engolindo cada um deles, e a chave na mão de Ricardo brilhava como um sinal de alerta. A verdade está à sua porta, Alice. Você está preparada para abri-la? O sussurro dele era ameaçador e tentador ao mesmo tempo. A pressão aumentava. O que mais ela poderia descobrir? O que ela realmente queria saber? Com a vida da mãe e as mentiras sobre Isabel se entrelaçando, a decisão estava nas mãos dela. O que ela faria agora? Os olhos de todos estavam fixos nela, e o futuro parecia girar na ponta da faca. Alice estava paralisada, o olhar fixo em Ricardo, enquanto ele girava a chave entre os dedos. A tensão no ar era quase palpável, e o coração dela disparava como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ela queria era entender. O que mais você esconde, Ricardo? Sua voz tremia, mas a determinação se fazia presente. Você não está pronta para isso, Alice. Marta gritou, suas mãos em desespero. Mas isso apenas inflamou a curiosidade de Alice. O brilho da chave fazia o ambiente parecer mais opressor a cada segundo. E Isabel, essa criança perdida, agora estava aqui. E ela precisava de respostas. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ricardo disse, um sorriso sinistro brotando em seu rosto. A chave não abre apenas portas físicas, mas portas que revelam verdades há muito enterradas. Marta olhou para a chave, seu rosto uma máscara de terror. Você não pode fazer isso, Ricardo. Eu te imploro. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro desesperado, e o nó na garganta de Alice se apertou ainda mais. O que seus olhos não podiam ver? O que mais estava escondido naquela casa? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo sibilante cortou o ar, e a luz começou a piscar, deixando a sala iluminada e escura em intervalos rápidos. Alice sentiu o medo elevar-se e o coração dela disparou. Era como se um grande segredo estivesse prestes a se revelar. E de fato estava. Isso não é bom, Marta murmurou, sua expressão se distorcendo em terror. Uma sombra escura surgiu na porta do quarto. Algo que não parecia humano. O ambiente se encheu de um frio penetrante e todos olharam com terror, a respiração suspensa. E então, como um relâmpago, a figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Alice ficou boquiaberta. Quando os olhos dela se fixaram em Marta, o ar ficou pesado. Você me traiu, a mulher sibilou, sua voz ecoando como um vento fantasmagórico. Agora é hora da verdade. Ana? Marta murmurou, chocada. A professora que sempre deu tanto apoio a Alice estava ali, mas não como a mulher gentil que conheciam. O decoro dela havia se desvanecido, revelando uma serpente enraivecida. Você não me deixou escolha, Ana continuou, seu olhar penetrante. Os segredos que você esconde não podem continuar. Você nunca deveria ter tentado apagar Isabel do mapa. Alice olhou para a mãe, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Que segredos envolvem Isabel? A urgência em sua voz era palpável. O passado finalmente estava se revelando, mas era muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A figura fantasmagórica se aproximou e o ar estava denso com uma dor que não era visível. Ela não é apenas uma criança desaparecida, Alice. Isabel é muito mais. E o segredo, Marta, o segredo de Isabel
está interligado ao seu próprio passado. O que você fez? O choque percorreu a sala como um tremor forte. Qualquer esperança de que existisse uma solução simples foi destruída. Marta estava pálida e Ricardo apenas observava, um sorriso impiedoso em seus lábios. O passado estava se desdobrando à frente de Alice, mal conseguindo suportar a verdade. "Por que você não me contou?" gritou, o barulho da sua voz cortando o ar pesado. "Eu mereço saber. O que está errado com você duas?" Ana se aproximou ainda mais, e suas palavras saíram em um sussurro afiado. Isabel era mais do que uma criança desaparecida. Ela era a chave para tudo isso. E Alice, você também é. Neste instante, o chão sob eles pareceu ceder. Uma nova onda de desespero tomou conta de Alice, e algo dentro dela se retorceu, como se uma nova verdade estivesse começando a brotar em sua mente. "O que significa isso?" perguntou. Mas antes que pudesse obter uma resposta, a sala começou a girar. O espaço distorceu, enquanto as memórias de seus segredos se desenrolavam, como uma fita que não deveria ser assistida. Tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a confundir ainda mais. O que realmente ligava sua mãe a Isabel? O que Ana tinha a ver com tudo isso? A chave de Ricardo não parecia ser apenas uma chave, mas um portal para algo muito maior e mais profundo. A verdade estava ao alcance dela, mas ainda assim sentia-se perdida. Alice, a voz de sua mãe, foi preenchida de angústia. Você precisa entender." As palavras não vinham, e tudo o que Alice queria era resolver isso. Mas a resposta ainda estava fora de alcance, quase como um eco na escuridão. A luz piscou mais uma vez e, no mesmo instante, um grito cortante ecoou pela casa. Não apenas de dor, mas de revelação. E tudo o que Alice sabia estava prestes a mudar para sempre. Alice estava paralisada, o olhar fixo em Ricardo, enquanto ele girava a chave entre os dedos. A tensão no ar era quase palpável, e o coração dela disparava como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ela queria era entender. "O que mais você esconde, Ricardo?" Sua voz tremia, mas a determinação se fazia presente. "Você não está pronta para isso, Alice!" Marta gritou, suas mãos em desespero. Mas isso apenas inflamou a curiosidade de Alice. O brilho da chave fazia o ambiente parecer mais opressor a cada segundo. E Isabel, essa criança perdida, agora estava aqui. E ela precisava de respostas. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir", Ricardo disse, um sorriso sinistro brotando em seu rosto. "A chave não abre apenas portas físicas, mas portas que revelam verdades há muito enterradas." Marta olhou para a chave, seu rosto uma máscara de terror. "Você não pode fazer isso, Ricardo. Eu te imploro." As palavras saíram de seus lábios como um sussurro desesperado, e o nó na garganta de Alice se apertou. O que seus olhos não podiam ver? O que mais estava escondido naquela casa? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo sibilante cortou o ar, e a luz começou a piscar, deixando a sala iluminada e escura em intervalos rápidos. Alice sentiu o medo elevar-se, e o coração dela disparou. Era como se um grande segredo estivesse prestes a se revelar. E de fato estava. "Isso não é bom", Marta murmurou, sua expressão se distorcendo em terror. Uma sombra escura surgiu na porta do quarto, algo que não parecia humano. O ambiente se encheu de um frio penetrante e todos olharam com terror, a respiração suspensa. E então, como um relâmpago, a figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Alice ficou boquiaberta. Quando os olhos dela se fixaram em Marta, o ar ficou pesado.
Você me traiu, a mulher sibilou, sua voz ecoando como um vento fantasmagórico. Agora é hora da verdade. Ana! Marta murmurou, chocada. A professora que sempre deu tanto apoio a Alice estava ali, mas não como a mulher gentil que conheciam. O decoro dela havia se desvanecido, revelando uma serpente enraivecida. Você não me deixou escolha. Ana continuou, seu olhar penetrante. Os segredos que você esconde não podem continuar. Você nunca deveria ter tentado apagar Isabel do mapa. Ali olhou para a mãe, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Que segredos envolvem Isabel? A urgência em sua voz era palpável. O passado finalmente estava se revelando, mas era muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A figura fantasmagórica se aproximou, suas palavras saíram em um sussurro afiado. Isabel era mais do que uma criança desaparecida. Ela era a chave para tudo isso. E Alice, você também é. Neste instante, o chão sob eles pareceu ceder. Uma nova onda de desespero tomou conta de Alice, e algo dentro dela se retorceu, como se uma nova verdade estivesse começando a brotar em sua mente. O que significa isso? Perguntou, mas antes que pudesse obter uma resposta, a sala começou a girar. O espaço distorceu, enquanto as memórias de seus segredos se desenrolavam, como uma fita que não deveria ser assistida. Tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a confundir ainda mais. O que realmente ligava sua mãe a Isabel? O que Ana tinha a ver com tudo isso? A chave de Ricardo não parecia ser apenas uma chave, mas um portal para algo muito maior e mais profundo. No meio daquela confusão, um grito ecoou do corredor. Um grito que fez todos se virarem. Era uma voz conhecida. Mãe! Alice! O coração de Alice disparou ao reconhecer a voz de uma criança. Era a voz de Isabel, mas não a Isabel que eles conheciam. Ela apareceu à porta, mas não sozinha. Um grupo de crianças seguia-a, cada uma com os olhos arregalados e a expressão de quem testemunhou algo muito além de sua compreensão. Mas o mais chocante foi ver quem estava entre elas. A figura, antes invisível, agora se revelava. Era Marta, a própria Marta, mas mais jovem, com um olhar inocente e cheio de esperança. Alice, eu não posso, a jovem Marta começou a dizer, e as lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu fiz tudo isso para proteger você. Precisamos voltar. O tempo é diferente aqui. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A jovem versão de sua mãe estava ali, e tudo que Alice acreditava estar entendendo começou a desmoronar. Isabel não era apenas uma criança desaparecida. Clara, a versão mais jovem de Marta, também era parte disso, e o tempo parecia um conceito maleável naquele espaço. O sussurro de Ana cortou o ar. Você precisa entender, Alice. Essas crianças, elas estão ligadas a você de uma maneira que você nunca poderia imaginar. O olhar de Ricardo se tornava sombrio. Ele já havia cedido à verdade, mas agora parecia algo mais profundo, mais traiçoeiro, um círculo vicioso dos segredos. E o que você vai fazer com isso, Alice? Ele provocou. Sua voz baixa, quase sedutora. Escolher entre passado e futuro, entre sua mãe e o que a verdade realmente significa, Alice sentiu como se estivesse presa em uma rede de ilusões. Mais filhos da dor, mais memórias entrelaçadas.
A chave brilhava, mas a pergunta ainda se erguia acima de tudo. O que realmente está por trás de tudo isso? O mistério pairava no ar. A tensão cortante. O tempo estava se esgotando e só restava uma escolha. O que Alice faria agora? Além da verdade que havia caído perante ela, palavras não ditas ainda pareciam ecoar em sua mente. Um peso imenso se instalou em seu peito. A resposta estava ao alcance das mãos. Mas o que ela realmente queria descobrir? Alice estava paralisada, o olhar fixo em Ricardo, enquanto ele girava a chave entre os dedos. A tensão no ar era quase palpável, e o coração dela disparava como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ela queria era entender. O que mais você esconde, Ricardo? Sua voz tremia, mas a determinação se fazia presente. Você não está pronta para isso, Alice! Marta gritou, suas mãos em desespero. Mas isso apenas inflamou a curiosidade de Alice. O brilho da chave fazia o ambiente parecer mais opressor a cada segundo. Isabel, essa criança perdida agora estava aqui. E ela precisava de respostas. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ricardo disse, um sorriso sinistro brotando em seu rosto. A chave não abre apenas portas físicas, mas portas que revelam verdades há muito enterradas. Marta olhou para a chave, seu rosto uma máscara de terror. Você não pode fazer isso, Ricardo. Eu te imploro. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro desesperado, e o nó na garganta de Alice se apertou. O que seus olhos não podiam ver? O que mais estava escondido naquela casa? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo sibilante cortou o ar, e a luz começou a piscar, deixando a sala iluminada e escura em intervalos rápidos. Alice sentiu o medo elevar-se, e o coração dela disparou. Era como se um grande segredo estivesse prestes a se revelar. E, de fato, estava. Isso não é bom, Marta murmurou, sua expressão se distorcendo em terror. Uma sombra escura surgiu na porta do quarto, algo que não parecia humano. O ambiente se encheu de um frio penetrante, e todos olharam com terror, a respiração suspensa. E então, como um relâmpago, a figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Alice ficou boquiaberta. Quando os olhos dela se fixaram em Marta, o ar ficou pesado. Você me traiu. A mulher sibilou, sua voz ecoando como um vento fantasmagórico. Agora é hora da verdade. Ana, Marta murmurou, chocada. A professora que sempre deu tanto apoio a Alice estava ali, mas não como a mulher gentil que conheciam. O decoro dela havia se desvanecido, revelando uma serpente enraivecida. Você não me deixou escolha, Ana continuou, seu olhar penetrante. Os segredos que você esconde não podem continuar. Você nunca deveria ter tentado apagar Isabel do mapa. Alice olhou para a mãe, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Que segredos envolvem Isabel? A urgência em sua voz era palpável. O passado finalmente estava se revelando. Mas era muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A figura fantasmagórica se aproximou, e suas palavras saíram em um sussurro afiado. Isabel era mais do que uma criança desaparecida. Ela era a chave para tudo isso. E Alice, você também é. Neste instante, o chão sob eles parecia ceder. Uma nova onda de desespero tomou conta de Alice, e algo dentro dela se retorceu,
como se uma nova verdade estivesse começando a brotar em sua mente. O que significa isso? Perguntou. Mas antes que pudesse obter uma resposta, a sala começou a girar. O espaço distorceu, enquanto as memórias de seus segredos se desenrolavam, como uma fita que não deveria ser assistida. Tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a confundir ainda mais. O que realmente ligava sua mãe a Isabel? O que Ana tinha a ver com tudo isso? A chave de Ricardo não parecia ser apenas uma chave, mas um portal para algo muito maior e mais profundo. Nesse momento, um grito ecoou do corredor e todos se voltaram, horrorizados. Alice, mãe! A voz era familiar. O coração de Alice disparou ao reconhecer a voz. Era Ana, a versão mais jovem, ali, com um olhar desesperado. Ela estava com uma mão cobrindo a boca, os olhos arregalados, como se acabasse de perceber algo devastador. Não, o que você fez? Ana gritou, sua voz quebrando ao ver a versão mais velha de si mesma. O choque eterno entre passado e futuro. Ela não pode saber, você não pode deixar que ela saiba que você é um monstro. Os olhos de Marta se arregalaram, de medo e confusão. Ana, eu não sou. Foi um grito sufocado, quase como um lamento. O tempo parecia ter parado, enquanto as duas versões de Ana se encaravam. Alice sentiu o mundo rodar à sua volta. O que você quer dizer com isso? A dor em sua voz era crua. A situação era surreal, e a realidade parecia escorregar entre seus dedos. O que estava acontecendo? Quem era realmente cada uma delas? Ricardo, aproveitando a tensão, avançou. A verdade, Alice! O que sua mãe fez e o que ela é. Isso pode mudar tudo. Ele gesticulou com a chave, como se estivesse prestes a desencadear um grande segredo. Você não entende. Não é isso que importa. Ana, a jovem, gritou, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se ela souber, o passado vai se repetir. O que ela fez vai acontecer de novo. Marta, em desespero, tentou conter o caos. Calma, calma! Não precisamos fazer isso. Mas suas palavras se perderam na crescente tensão. Nesse ponto, algo mais furioso e irrompente ressoou. Um eco profundo se abriu no meio da sala, como uma fenda. E daquela fenda, uma figura sombria começou a emergir. Uma presença que parecia consumi-los com suas sombras. Eis aqui o verdadeiro peso do passado. A figura sussurrou, com um tom que destilava malícia. Ali sentiu um frio cortar sua espinha. Essa presença era antiga, estava ligada a tudo. E antes que pudesse compreender, a verdade estrondosa irrompeu. Você, Marta, você é a razão por trás do retorno de tudo isso. O homem revelou, sua voz grave ecoando. E não se trata apenas de Isabel, mas de um ciclo sem fim, que se alimenta de suas mentiras. Alice ficou estática, prendendo a respiração, enquanto uma onda de terror a consumia. A revelação pesava como chumbo. O que realmente a mãe havia feito? O que a verdade escondida significava para ela? O nó na garganta estava insuportável. E a única certeza que lhe restava era que nada seria como antes. E ao mesmo tempo que as peças se encaixavam, outras tantas se desmontam. Alice estava paralisada, o olhar fixo em Ricardo enquanto lhe girava a chave entre os dedos. A tensão no ar era quase palpável e o coração dela disparava como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ela queria era entender. O que mais você esconde, Ricardo?
Sua voz tremia, mas a determinação se fazia presente. Você não está pronta para isso, Alice, Marta gritou, suas mãos em desespero. Mas isso apenas inflamou a curiosidade de Alice. O brilho da chave fazia o ambiente parecer mais opressor a cada segundo. E Isabel, essa criança perdida, agora estava aqui e ela precisava de respostas. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ricardo disse, um sorriso sinistro brotando em seu rosto. A chave não abre apenas portas físicas, mas portas que revelam verdades há muito enterradas. Marta olhou para a chave, seu rosto uma máscara de terror. Você não pode fazer isso, Ricardo! Eu te imploro! O que veja de seus lábios como um sussurro desesperado? O que seus olhos não podiam ver? O que mais estava escondido naquela casa? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo sibilante cortou o ar e a luz começou a piscar, deixando a sala iluminada e escura em intervalos rápidos. Alice sentiu o medo elevar-se e o coração dela disparou. Era como se um grande segredo estivesse prestes a se revelar. E, de fato, estava. Isso não é bom, Marta murmurou, sua expressão se distorcendo em terror. Uma sombra escura surgiu na porta do quarto, algo que não parecia humano. O ambiente se encheu de um frio penetrante e todos olharam com terror a respiração suspensa. E então, como um relâmpago, a figura emergiu da escuridão. Era uma mulher. Seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Alice ficou boquiaberta. Quando os olhos dela se fixaram em Marta, o ar ficou pesado. Você me traiu, a mulher sibilou, sua voz ecoando como um vento fantasmagórico. Agora é hora da verdade. Ana? Marta murmurou, chocada. A professora que sempre deu tanto apoio a Alice estava ali. Mas não como a mulher gentil que conheciam. O decoro dela havia se desvanecido, revelando uma serpente enraivecida. Você não me deixou escolha. Ana continuou, seu olhar penetrante. Os segredos que você esconde não podem continuar. Você nunca deveria ter tentado apagar Isabel do mapa. Alice olhou para a mãe, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Que segredos envolvem Isabel? A urgência em sua voz era palpável. O passado finalmente estava se revelando, mas era muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A figura fantasmagórica se aproximou, e suas palavras saíram em um sussurro afiado. Isabel era mais do que uma criança desaparecida. Ela era a chave para tudo isso, e Alice, você também é. Nesse instante, o chão sob eles parecia ceder. Uma nova onda de desespero tomou conta de Alice, e algo dentro dela se retorceu, como se uma nova verdade estivesse começando a brotar em sua mente. O que significa isso? Perguntou. Mas antes que pudesse obter uma resposta, a sala começou a girar. O espaço distorceu enquanto as memórias de seus segredos se desenrolavam, como uma fita que não deveria ser assistida. Tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a confundir ainda mais. O que realmente ligava sua mãe a Isabel? O que Ana tinha a ver com tudo isso? A chave de Ricardo não parecia ser apenas uma chave, mas um portal para algo muito maior e mais profundo. De repente, um grito ecoou. Mãe! A voz era familiar. O coração de Alice disparou ao reconhecer a voz. Era Isabel, a criança que todos pensavam ter desaparecido. Mas como poderia ser? Ela estava ali, em pé, viva! O ar ficou pesado com a incredulidade. Isabel?
Alice quase gritou, as palavras saindo entrecortadas. A menina correu em direção a ela, os olhos expressando um misto de alegria e medo. Você precisa vir comigo. Não é seguro aqui. Marta estendeu as mãos, um pavor estampado no rosto. Não! Não! Você não pode! Isabel, você não entende, mas as palavras da mãe pareciam impotentes. Eu sei tudo, eu vi o que aconteceu. Isabel exclamou, seu olhar fixo na mãe. Você não pode impedir a verdade. E nesse momento, a criança se virou para Ricardo, como se tivesse encontrado a força que precisava. Você sabe que é hora de parar com as mentiras. Ricardo parecia perder o controle, e em um ato de desespero, girou a chave na fechadura que pairava diante deles. Um brilho intenso emanou do coração da casa, e um som estrondoso reverberou. Parecia que a própria realidade começava a rachar. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia negra e poderosa explodiu, varrendo tudo ao seu redor. Alice! Marta gritou, seus braços se estendendo em um gesto de desespero, mas tudo o que Alice viu foi a luz desaparecer. Então, um confronto explosivo aconteceu entre as figuras do passado e do presente. A sala foi tomada por uma névoa densa, distorcendo cada figura, cada rosto. Oblíquos trechos de vozes foram ouvidos no ar carregado. Você não pode escapar da verdade. E, por favor, me perdoe, saíam como ecos de um abismo sem fundo. E então, em meio ao caos, a presença antiga e sombria finalmente revelou seu verdadeiro forma. Era Marta, mas não da maneira que Alice conhecia. Era uma versão mais obscura, com o olhar frio e a voz profunda. Eu sou o que você teme. E também aquilo que você precisa. A chave é minha, assim como o seu passado. A sala girou e tudo se tornou um turbilhão. Alice sentiu seu coração parar ao perceber quem realmente era Marta, a mulher que pensava conhecer. O momento de desespero trouxe à tona uma realidade que ela nunca imaginou. Marta não estava apenas tentando proteger a filha, mas esconder uma ligação muito mais sombria que ameaçava destruir tudo. Alice estava em choque, o ebrado inaudível reverberando em sua mente. Quem você realmente é? A verdade, envolta em sombras, pairava diante dela, e a vida que conhecia começou a desmoronar à sua volta. O que estava prestes a descobrir poderia transformar tudo. E nesse instante crucial, Alice percebeu que a linha entre a proteção da mãe e a traição era muito mais tênue do que pensava ser. O passado não era um fardo a ser deixado para trás, mas um ciclo que continuava a se repetir. A casa ficou presa em uma espiral de dor e revelações, e, enquanto a escuridão a envolvia, Alice fez uma única pergunta, uma que poderia mudar tudo. E se você não for quem eu pensei que era? O eco do seu lamento cortou o ar, enquanto ela mergulhava em um mar de novos mistérios, e a verdadeira história de suas vidas começava apenas a ser revelada. O que mais poderia vir à luz? Alice estava paralisada, o olhar fixo em Ricardo enquanto ele girava a chave entre os dedos. A tensão no ar era quase palpável, e o coração dela disparava, como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ela queria era entender. Ponto. O brilho da chave fazia o ambiente parecer mais opressor a cada segundo. E Isabel, essa criança perdida, agora estava aqui. E ela precisava de respostas. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ricardo disse, um sorriso sinistro brotando em seu rosto. A chave não abre apenas portas físicas, mas
portas que revelam verdades há muito enterradas. Marta olhou para a chave, seu rosto uma máscara de terror. Você não pode fazer isso, Ricardo. Eu te imploro! As palavras saíram de seus lábios como um sussurro desesperado, e o nó na garganta de Alice se apertou. O que seus olhos não podiam ver? O que mais estava escondido naquela casa? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo sibilante cortou o ar, e a luz começou a piscar, deixando a sala iluminada e escura em intervalos rápidos. Alice sentiu o medo elevar-se, e o coração dela disparou. Era como se um grande segredo estivesse prestes a se revelar, e de fato estava. Isso não é bom. Marta murmurou, a expressão se distorcendo em terror. Uma sombra escura surgiu na porta do quarto. Algo que não parecia humano. O ambiente se encheu de um frio penetrante e todos olharam com terror, a respiração suspensa. E então, como um relâmpago, a figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Alice ficou boquiaberta. Quando os olhos dela se fixaram em Marta, o ar ficou pesado. Você me traiu, a mulher sibilou, sua voz ecoando como um vento fantasmagórico. Agora é hora da verdade. Ana? Marta murmurou chocada. A professora, que sempre deu tanto apoio a Alice, estava ali, mas não como a mulher gentil que conheciam. O decoro dela havia se desvanecido, revelando uma serpente enraivecida. Você não me deixou escolha. Ana continuou, seu olhar penetrante. Os segredos que você esconde não podem continuar. Você nunca deveria ter tentado apagar Isabel do mapa. Alice olhou para a mãe, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Que segredos envolvem Isabel? A urgência em sua voz era palpável. O passado finalmente estava se revelando, mas era muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A figura fantasmagórica se aproximou, e suas palavras saíram em um sussurro afiado. Isabel era mais do que uma criança desaparecida. Ela era a chave para tudo isso. E Alice, você também é. Neste instante, o chão sob eles parecia ceder. Uma nova onda de desespero tomou conta de Alice, e algo dentro dela se retorceu, como se uma nova verdade estivesse começando a brotar em sua mente. O que significa isso? Perguntou, mas antes que pudesse obter uma resposta, a sala começou a girar. O espaço distorceu enquanto as memórias de seus segredos se desenrolavam, como uma fita que não deveria ser assistida. Tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a confundir ainda mais. O que realmente ligava sua mãe a Isabel? O que Ana tinha a ver com tudo isso? A chave de Ricardo não parecia ser apenas uma chave, mas um portal para algo muito maior e mais profundo. De repente, um grito ecoou do corredor, e todos se voltaram horrorizados. Alice! Mãe! A voz era familiar. O coração de Alice disparou ao reconhecer a voz. Era Isabel, a menina que todos pensavam ter desaparecido. Mas como poderia ser? Ela estava ali, em pé, viva. O ar ficou pesado com a incredulidade. Isabel! Alice quase gritou, as palavras saindo entrecortadas. A menina correu em direção a ela, os olhos expressando um misto de alegria e medo. Você precisa vir comigo, não é seguro aqui. Marta estendeu as mãos, um pavor estampado no rosto. Não, você não pode.
Isabel, você não entende! Mas as palavras da mãe pareciam impotentes. Eu sei tudo, eu vi o que aconteceu. Isabel exclamou, seu olhar fixo na mãe. Você não pode impedir a verdade. E nesse momento, a criança se virou para Ricardo como se tivesse encontrado a força que precisava. Você sabe que é hora de parar com as mentiras. Ricardo parecia perder o controle e, em um ato de desespero, girou a chave na fechadura que pairava diante deles. Um brilho intenso emanou do coração da casa e um som estrondoso reverberou. Parecia que a própria realidade começava a rachar. Mas, antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia negra e poderosa explodiu, varrendo tudo ao seu redor. Alice! Marta gritou, seus braços se estendendo em um gesto de desespero. Mas tudo o que Alice viu foi a luz desaparecer. Então um confronto explosivo aconteceu entre as figuras do passado e do presente. A sala foi tomada por uma névoa densa, distorcendo cada figura, cada rosto. Oblíquos trechos de vozes foram ouvidos no ar carregado. Você não pode escapar da verdade. E, por favor, me perdoem, saíam como ecos de um abismo sem fundo. E então, em meio ao caos, a presença antiga e sombria finalmente revelou seu verdadeiro forma. Era Marta, mas não da maneira que Alice conhecia. Era uma versão mais obscura, com um olhar frio. A sala girou e tudo se tornou um turbilhão. Alice sentiu seu coração parar ao perceber quem realmente era Marta, a mulher que pensava conhecer. O momento de desespero trouxe à tona uma realidade que ela nunca imaginou. Marta não estava apenas tentando proteger a filha, mas esconder uma ligação muito mais sombria que ameaçava destruir tudo. A verdade é que você nunca soube quem eu realmente sou. Marta declarou com um sorriso viciante. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou a guardiã dos segredos que foram passados através das gerações. Isabel, ela é apenas uma parte de um plano muito maior. Que plano? O desespero cortava a voz de Alice. Sua mente girando, lutando para compreender. E como se tivesse ouvido seus pensamentos, Marta continuou. Isabel não é um ser perdido, Alice. Ela voltou para cumprir seu destino. Ela é a razão pela qual estamos aqui. As palavras da mãe eram venenosas. A fúria e a tristeza se misturaram, tornando-se uma tempestade. Não! Não pode ser! Alice gritou como se esse grito pudesse desfazer a verdade. Você está mentindo! Isso não pode ser real! Mas a revelação foi um golpe. Isabel, a criança que havia sido uma vítima, agora se tornava a chave para algo obscuro. E nessa hora de caos, em que a realidade pareceu desmoronar, Ricardo deslizou um olhar furtivo para Isabel. Você sabe o que precisa fazer, minha filha. O poder deve ser restaurado. A palavra filha soou como um trovão. Alice ficou em choque, seu coração caindo na barriga. O que ele quis dizer com isso? E se Isabel realmente fosse Mordo? E assim um novo mistério se formou. Quem era Isabel? Por que Maria havia escondido tudo? A sala tornou-se um labirinto de verdades e mentiras. E Alice se viu em um abismo que nunca imaginou. O que mais estava prestes a ser revelado? Alice estava paralisada, o olhar fixo em Ricardo, enquanto ele girava a chave entre os dedos. A tensão no ar era quase palpável e o coração dela disparava, como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ela queria era entender
O que mais você esconde, Ricardo? Sua voz tremia, mas a determinação se fazia presente. Você não está pronta para isso, Alice! Marta gritou, suas mãos em desespero. Mas isso apenas inflamou a curiosidade de Alice. O brilho da chave fazia o ambiente parecer mais opressor a cada segundo. E Isabel, essa criança perdida, agora estava aqui. E ela precisava de respostas. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ricardo disse, um sorriso sinistro brotando em seu rosto. A chave não abre apenas portas físicas, mas portas que revelam verdades há muito enterradas. Marta olhou para a chave, seu rosto uma máscara de terror. Você não pode fazer isso, Ricardo. Eu te imploro. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro desesperado, e o nó na garganta de Alice se apertou. O que seus olhos não podiam ver? O que mais estava escondido naquela casa? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo sibilante cortou o ar e a luz começou a piscar, deixando a sala iluminada e escura em intervalos rápidos. Alice sentiu o medo elevar-se e o coração dela disparou. Era como se um grande segredo estivesse prestes a se revelar. E de fato estava. Isso não é bom, Marta murmurou, sua expressão se distorcendo em terror. Uma sombra escura surgiu na porta do quarto, algo que não parecia humano. O ambiente se encheu de um frio penetrante, e todos olharam com terror, a respiração suspensa. E então, como um relâmpago, a figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Alice ficou boquiaberta. Quando os olhos dela se fixaram em Marta, o ar ficou pesado. Você me traiu, a mulher sibilou, sua voz ecoando como um vento fantasmagórico. Agora é hora da verdade. Ana! Marta murmurou, chocada. A professora que sempre deu tanto apoio a Alice estava ali, mas não como a mulher gentil que conheciam. O decoro dela havia se desvanecido, revelando uma serpente enraivecida. Você não me deixou escolha. Ana continuou, seu olhar penetrante. Os segredos que você esconde não podem continuar. Você nunca deveria ter tentado apagar Isabel do mapa. Alice olhou para a mãe, completamente confusa. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Que segredos envolvem Isabel? A urgência em sua voz era palpável. O passado finalmente estava se revelando. Mas era muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. A figura fantasmagórica se aproximou, e suas palavras saíram em um sussurro afiado. Isabel era mais do que uma criança desaparecida. Ela era a chave para tudo isso. E Alice, você também é. Neste instante, o chão sob eles parecia ceder. Uma nova onda de desespero tomou conta de Alice. E algo dentro dela se retorceu, como se uma nova verdade estivesse começando a brotar em sua mente. O que significa isso? Perguntou. Mas antes que pudesse obter uma resposta, a sala começou a girar. O espaço distorceu enquanto as memórias de seus segredos se desenrolavam, como uma fita que não deveria ser assistida. Tudo começou a fazer sentido, e ao mesmo tempo a confundir ainda mais. O que realmente ligava sua mãe a Isabel? O que Ana tinha a ver com tudo isso? A chave de Ricardo não parecia ser apenas uma chave, mas um portal para algo muito maior e mais profundo. Então, no meio daquele caos, um grito cortou o ar. Pare com isso! Era a voz de Isabel, agora ecoando forte,
como se finalmente estivesse encontrando sua própria força. Vocês não têm ideia do que fizeram. As palavras dela eram uma rajada de vento, chocantes. Alice sentiu um frio na barriga. Isabel não parecia mais uma criança assustada, mas sim uma jovem com poder. O que você sabe, Isabel? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de urgência e esperança. Eu sei que não sou apenas uma vítima. Eu sou parte de tudo isso. Você, Marta, todos nós. A menininha olhou para cada um deles com um olhar que parecia queimar, com verdades inegáveis. Estão presos em um ciclo que não podem entender. Ciclo? Marta murmurou, a expressão dela se transformando em confusão e desespero. O que você está dizendo? Ter que esconder o passado não funciona. Ele sempre volta. Você também já soube. Conhece a verdade. Isabel apontou para Marta e, de alguma forma, aquilo era um tapa na cara. As palavras se cortaram no ar. O silêncio que se seguiu era profundo o suficiente para ouvir o próprio coração de Alice. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Ricardo, em um impulso, ergueu a chave com força. Chega! É hora de lidar com o que está entre nós. Ana, é hora de revelarmos a verdade. Você é a verdadeira guardiã. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Ana, guardiã? O que isso queria dizer? Antes que alguém pudesse entender, Ricardo girou a chave em uma fechadura invisível. Uma luz deslumbrante explodiu do centro da sala e a casa começou a tremer. Não! Marta gritou, mas já era tarde demais. A luz engoliu tudo. De repente, ao invés do caos, houve um silêncio absoluto. E quando a luz se dissipou, a cena diante deles era diferente. E estranho, eles estavam em outro lugar. Um lugar que parecia familiar e ao mesmo tempo alienígena. A casa estava desmoronada, mas cercada por crianças. E no meio delas, mais intensa que o próprio dia, estava uma versão mais velha de Isabel. Vocês finalmente chegaram! Estava na hora. A menina sorriu e seus olhos brilhavam em um tom imutável. O que era aquilo? Alice sentiu seu coração falhar. A realidade estava se desfazendo diante dela. Determinada, Alice se virou para a nova Isabel. Onde estamos? O que aconteceu? As respostas precisavam vir rápidas, mas a jovem agora não parecia a mesma. Havia algo insidioso em seu sorriso. Estamos exatamente onde devíamos estar. Agora, vamos desvendar tudo de uma vez por todas. Alice se sentiu como se estivesse prestes a desmoronar. A verdade não era só um mistério. Era uma armadilha. A linha entre o passado e o presente agora não existia. E tudo o que pensou que sabia poderia ser apenas uma ilusão. As palavras ainda ecoavam em sua mente enquanto uma nova onda de tensão crescia. Ninguém sabia como sair dali. E para onde isso tudo levaria? Alice sentiu o coração disparar enquanto observava Isabel, a jovem agora repleta de determinação. Este é o seu momento, Isabel declarou, sua voz soando forte e clara no ar denso. Alice percebeu que a luz o cercava. Uma força pulsante que parecia pronta para devorar qualquer um que hesitasse. A tensão estava no limite, e seu corpo inteiro vibrava com emoção. Precisamos desvendar isso, agora! Alice exclamou, sua voz firme apesar do medo que a consumia. A conexão com Isabel parecia mais forte. Como se as duas fossem partes de um quebra-cabeça. Um círculo estava. Você prometeu que nunca contaria. Nós poderíamos ter vivido em paz.
Mas a traição parecia estar além do controle agora. A casa não era mais o lugar seguro que conheciam. Era um labirinto de segredos que estava se desmoronando ao redor deles. A verdade vai aparecer, Marta. O passado não pode ser apagado. Ricardo rosnou, sua presença carregando um peso que parecia imenso. E se você não abrir os olhos, Alice, pode acabar perdendo muito mais do que imagina. A luz começou a pulsar mais intensamente, como se estivesse viva, e Alice conhecia que o momento estava chegando. O que quer que estivesse prestes a ocorrer era crucial. As histórias não eram só passagens de dor, eram legados, e o que Isabel tinha a dizer poderia ser a chave. Se já estamos aqui, vamos encarar isso de frente, Alice gritou, tentando reunir a coragem que fazia falta. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A presença antiga e a vibração da verdade estava à espreita. Diga-nos, Isabel! Nesse instante, um murmúrio ecoou pelas sombras. As palavras começaram a se entrelaçar como uma teia gigantesca. Mãe, eu sou a conexão entre vocês. O que aconteceu com Isabel não foi só um acidente. Foi parte de um ciclo que precisa ser rompido. Vocês carregam o peso de segredos há muito enraizados, e sem enfrentá-los, nenhum de nós poderá ter paz. A adrenalina disparou nos corpos de todos. O que Isabel dizia parecia mais do que uma simples revelação. Era uma missão, uma busca por libertação. Marta, com os olhos cheios de dor e compreensão, finalmente desencadeou sua tristeza. Eu nunca quis que você soubesse, mas é hora de enfrentarmos isso. Alice sentiu lágrimas rolarem por suas bochechas. A força com a qual sua mãe falava agora era como um raio de luz em meio à escuridão. Por favor, me diga a verdade. Tudo! A súplica era genuína, um chamado à liberdade. Ricardo balançou a cabeça. Aqui, neste lugar, só a verdade pode nos salvar. Você precisa escolher abrir a porta certa. Ergueu a chave, reluzente diante deles, como se estivesse em um ritual. Essa chave revela a origem de todos os segredos, não só de Isabel, mas de tudo. A ideia de abrir a porta a aterrorizava, mas a necessidade de saber era maior. Alice olhou para sua mãe, com um último lampejo de esperança. Vamos fazer isso juntas! Marta assentiu e Isabel estendeu a mão. A luz cresceu mais forte. Vamos quebrar esse ciclo! As vozes ecoaram como um mantra. E então, diante da porta, a luz se extinguira, mas uma nova compreensão reinava em seus corações. A chave girou na fechadura e, com isso, um calor intenso tomou o ambiente. A escuridão começou a se dissipar, revelando não apenas a verdade, mas também a conexão entre eles. Alice sentiu a dor se transformar em esperança. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. E quando tudo finalmente se acalmou, Alice percebeu que as respostas estavam não apenas nas palavras, mas nos laços que formaram. O amor transcendeu a dor. Eles tinham um futuro a construir. E agora estavam juntos. Se você chegou até aqui, é porque viveu essa jornada intensa com a gente. Não perca nenhum momento futuro. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor,
Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final.